O PT e os seus asseclas podem me processar quantas vezes eles quiserem, mas a verdade precisa ser dita e, na verdade, é de senso comum, todos já sabem que há uma intrínseca ligação entre o PT, a esquerda brasileira, e facções criminosas, como o Comando Vermelho e PCC. Basta lembrar da celebração nas regiões comandadas por essas duas facções no momento do resultado das eleições do ano passado. Nunca se viu tantos traficantes tão felizes, assim como dentro dos presídios, assim como 82% dos presidiários votaram no Lula. Mas, tudo bem, o que a gente vai falar agora é que essas mesmas facções criminosas que apoiaram o Lula, o Marcola foi pego numa ligação telefônica, numa interceptação de uma ligação telefônica dizendo que prefere o Lula, o Marcola, assim como outros líderes dessas facções criminosas diziam que com o Lula ia ficar tudo muito mais fácil. Pois bem, a gente está vendo agora o Brasil sendo tomado pelo crime. Bahia, Rio de Janeiro e agora aqui em Brasília. Primeiro vamos falar sobre o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Agentes da Força Nacional entram por engano no Chapadão, tem obras roubadas, tem armas roubadas e PM faz operação. Preste atenção. Policiais de Alagoas e Acre, em ação no Rio, dizem que foram induzidos por aplicativo de navegação a entrar em uma rua de comunidade com viatura, onde traficantes o abordaram. A polícia brasileira foi assaltada pelo crime. Pare, gere isso aí só um minuto. Uma viatura da polícia brasileira foi assaltada. Os criminosos agora, eles sabem que comandam o país. Afinal de contas, o chefe deles está na presidência. Mas aí a situação piorou bastante. O PCC, que é aquele que apoiou o Lula para a presidência, a mais sanguinária facção criminosa no Brasil, inclusive praticamente toda a droga que corre pelo Brasil hoje passa das mãos do PCC. Eles mandaram uma determinação, né, para suas sedes em várias cidades e vários estados, dizendo que ia soltar um salve, uma gíria que eles usam, mas basicamente é uma mensagem que agora eles vão partir para ataques a transportes públicos, agentes de segurança, hidrelétricas, ou seja, eles vão arrebentar a estrutura do nosso país, sabe por quê? Porque eles querem que os seus colegas sejam soltos. Dá uma olhada. PCC faz lista de exigências para não deflagrar ataques no Distrito Federal. Você acha que na época do Bolsonaro algo como isso seria sequer cogitado? Mas vamos para outra parte aqui que eu quero ler para vocês. O primeiro comando da capital, né, o PTCC, o Partido dos Trabalhadores do Primeiro Comando da Capital, marcou para essa terça-feira, 28, um salve nacional, ordem dada aos integrantes da facção para cometerem ataques contra transportes públicos, hidrelétricas e agentes de segurança pública. Para não dar sequência aos atentados, o PCC elaborou uma lista de exigências e a entregou para as autoridades penitenciárias. Em linhas gerais, os criminosos pediram regalias para os integrantes da facção que estão no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Então, logo no primeiro mês, o que o PT fez? O que o Flávio Dino fez? Transferiu Marcola de uma penitenciária longe de Brasília para cá, para dentro de Brasília. E aí agora nós temos esses ataques de facções criminosas espalhados pelo Brasil inteiro e agora eles têm exigências. O crime organizado, eles estão fazendo exigências porque eles sabem que o chefe deles vai conceder. Na época do Bolsonaro isso jamais seria sequer cogitado, mas como o Brasil colocou na presidência, com a ajuda do STF, isso os próprios jornalistas da Globo dizem, né, que até o Gilmar Mendes disse, né, que o Lula só está na presidência graças ao STF, com a ajuda do STF, da imprensa, nós temos agora um governo aliado, parceiro, amigo, próximo de facções criminosas, e que as facções criminosas se sentem tão à vontade que fazem exigências. Faz o L, meu amigo. Faz o L com vontade, porque é isso que virou o Brasil. O país do crime organizado. Mas tão organizado que eles têm partido político, eles têm senadores, eles têm deputados, eles têm vereadores, eles têm prefeitos, eles têm presidente da República. Tem como ser mais organizado que isso? Alguma coisa a gente tem que falar, né? O crime organizado do Brasil é o mais organizado do mundo, porque até presidente eles têm. Conseguiram colocar um presidente na cadeira na presidência. Né? Tiraram o cara do presídio, gente. Pelo amor de Deus, o que vocês acham que ia acontecer? Eu fui por aqui.
Pessoal de Brasília, cuidado, porque os eleitores do Lula vão sair por aí matando policiais, ameaçando todo mundo nas ruas, tá? Destruindo o transporte público, então você pode acabar sendo incendiado dentro de um ônibus. Fiquem atentos, porque o que está vindo por aí é muito tenebroso. Período PT